tarde, queridos amigos. A paz do Senhor para todos. Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Vamos meditar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos ler aqui uma passagem bíblica, não é? No livro de Isaías 55:9, que vem com a alusão da seguinte forma: que os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são os de Deus. Não está no mesmo nível, nem altura, nem na mesma proporção dos caminhos e dos pensamentos de Deus. Por quê? Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra. Olha que distância. Assim como os céus estão bem distantes da terra. Assim é o caminho de Deus e o pensamento de Deus em relação ao nosso. Ele quer dizer o que com isso? Que nós pensamos pequeno. Nós pensamos com a visão curta, tal como esse óculosinho aqui que só enxerga para perto. Assim é a nossa visão espiritual de uma forma materializada, né? Quando a fé não está atuando, nós só vemos as coisas numa proporção bem menor do que a que o Senhor vê. E como é o caminho do Senhor, o pensamento dele. O pensamento que Deus tem a nosso respeito está muito mais elevado do que o que eu penso a meu respeito, do que as pessoas pensam ao meu respeito. Os caminhos que o Senhor tem para mim, tem para você, são muito mais elevados do que os caminhos que nós pensamos e traçamos, esquadrinhamos e premeditamos o nosso caminhar aqui na terra. O do Senhor é muito mais alto. E por que ele diz que há essa disparidade de distância entre os planos de Deus com os nossos planos? O meu amanhã, o que eu espero com aquilo que Deus já determinou, com aquilo que Deus já traçou para cada um de nós. Salomão escreve no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, capítulo 11, versículo 5, que diz o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também são as obras de Deus que faz todas as coisas. Assim também são as obras de Deus. Como nós não sabemos o caminho do vento, para onde ele vem, para onde ele vai, qual a direção que ele toma, qual a proporção, não é? Qual o trajeto do vento, de onde ele surge, aonde ele termina, se é infinito, se é finito, fica lá a interrogação, mas ele diz, nós não sabemos, e não sabemos mesmo, simplesmente sentimos, o vento nós sentimos, mas eu não sei, eu não conheço profundamente nada do vento. E como se formam os ossos no ventre da que está grávida? Como podemos detalhar cada ponto? Bem, na área da saúde e na ciência, como eu sou uma profissional desta área, nós vemos muitas aulas, muitos esclarecimentos, mas como? Sem ajuda, como? Podemos ver e ter a certeza dos detalhes, como forma cada ossinho. Sabemos que é tudo esclarecido, conjecturado, cientificamente, mas já parou para meditar mesmo cada detalhe de um bebê gerado no ventre de uma mulher? Só Deus sabe esses detalhes, porque Ele é o Criador, Ele sabe de tudo. Ele diz assim, como nós não dominamos esse conhecimento, assim são todas as coisas que Deus faz, nós não dominamos. São surpresas, são caminhos novos que só Ele conhece, só Ele nos direciona para este caminhar. E lá em Naum, nós não podemos também nem determinar, o Senhor vai agir desse jeito. Ah, não, o Senhor vem por esse caminho. Ah, não é por... O Senhor vai agir dessa forma, vai fazer nesse plano, vai fazer exatamente como eu estou colocando aqui, arquitetando. Não. Naum diz também o seguinte, eles nos surpreendem. A gente pensa que o caminho do Senhor seria só de flores, rosas, margaridas, né? Bênçãos, alegrias e
felicidade. O caminho do Senhor também pode ser vir pelas tormentas, como está escrito em Naum 1:3, que diz o seguinte: o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado, ele não tem por inocente, se a parte A do versículo, texto e chave que eu quero trazer aqui. Mas na parte B ele diz o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Por quê? Porque as nuvens são pó dos seus pés. Nós também não podemos determinar o caminho que Deus vem agir em nossas vidas. Se nós estivermos na bênção, na paz, na tranquilidade, o Senhor só vai agir por esse ângulo. Não. Podemos estar na escassez, na tormenta, no desespero, e o Senhor tem um caminho, tem uma solução. Nós não podemos limitar a ação de Deus de forma alguma, porque Deus, ele é soberano em tudo o que ele faz, ele é poderoso em tudo que Deus determina. Como está o teu caminhar nesta tarde? Como está o teu projeto de vida diante de Deus? Como está a tua expectativa? Aonde Deus vai agir? Como você está delimitando que Deus vem da esquerda, da direita, de cima, de baixo, de um lado a outro, vem por trás? De onde Deus vai surgir? Ele está nos mostrando nessa tarde que o poder é dele, que não importa de que lado Deus venha, o importante é que ele vem. Ele vem de uma forma que nós não esperamos, que nós não limitamos, que nós não podemos chegar, alcançar a dimensão do agir de Deus. Porque Deus nos surpreende em suas ações. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, porque o meu pensamento é mais alto do que vossos pensamentos e o meu caminho mais alto que os seus. Mas por que tudo isso? Porque a inquietação surge dentro de nós para nos tirarmos da sintonia de procurarmos entender um pouco Deus e esperar nele com mais paz e tranquilidade. Por quê? No livro de Daniel está bem claro que Deus muda, Deus revela. Deus muda e Deus revela as nossas condições no momento e na hora que Ele quiser, que for propício para Ele. Por quê? Daniel 2:21-22 diz o seguinte: Ele muda os tempos e horas, Ele remove os reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece os que estão em trevas, e com Ele mora a luz. Daniel faz uma exaltação de Deus. Ele muda, Ele revela. Não há nada oculto, não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não possa entrar, não há nada que impeça o agir de Deus, porque Deus, ele muda. O tempo está mal, está horrível, está insuportável, a carga está muito pesada. Deus muda a situação. Deus muda a situação da tua vida, muda da minha. Deus trabalha nas nossas emoções de uma forma que Deus não nos deixa à deriva de forma alguma. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é grande, Deus, ele é onipotente, onipresente em nossas vidas. Deus, ele é fiel nas suas atitudes. Então, não fique inquieto nesta tarde, mas descanse e deleita-te tão somente no Senhor. Porque Deus revela o profundo. Deus revela o que angustia a tua alma. E a palavra de Deus ainda diz mais no livro de Isaías: nenhuma arma forjada, preparada contra ti prosperará. Porque o Senhor, ele trabalha para aquele que nele espera. O Senhor trabalha para aquele que confia nele. Ainda que as circunstâncias digam não. Deus não vem, Deus não vai agir, Deus não vai trabalhar, mas Deus está agindo, Deus está provendo.
Deus está chegando com solução. Deus está trazendo força para nós esperarmos nele, porque a última palavra é do Senhor. Do Senhor vem a providência. Do Senhor vem o refúgio, o refrigério e o alimento necessário para nossas vidas, mesmo que as circunstâncias digam que não. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como gera os ossos no ventre daquela que está grávida, assim é Deus que faz todas essas coisas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Dê uma tarde para mim, manhã para vocês, abençoada, no nome de Jesus. E sigamos firmes e alegres, convictos com a palavra de Deus, que Deus é, Deus faz, Deus muda, Deus revela, porque o poder é dele, exclusivamente dele. Que Deus vos abençoe.